Querido, olá querida, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Eu te convido para a gente meditar alguns minutos sobre o tema Calma na Tempestade. Parece impossível, parece um absurdo, mas é possível sim. A gente vai aprender com Jesus através de um episódio que a Bíblia conta para nós. Está lá em Marcos 4, 35 a 41. O texto bíblico diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de tempestade. As notícias que nos chegam, embora a gente esteja vivendo aqui no Brasil um período em que os números de Covid começam a baixar, mas todos nós sabemos que ainda não estamos 100% seguros. Além do mais, as notícias de outras partes do planeta que começam a viver uma nova onda da pandemia, que começam a viver novamente um lockdown, dão um sobressalto na gente. E além de tudo isso, além dessa luta mundial que todos estamos atravessando, tem as nossas lutas pessoais, os nossos problemas cotidianos, as nossas dificuldades. Então é comum, quando você conversa com as pessoas dizerem que dias difíceis, né, que nós estamos vivendo. Mas nós podemos aprender com essa cena da tempestade a ter calma mesmo na tempestade. Depois de um dia árduo de ensino para uma grande multidão, Jesus convida os discípulos e diz: Passemos para o outro lado. O outro lado era Gadara, onde a Bíblia relata, ele ia libertar o homem de Gadareno, um homem que vivia endemoniado. Mas antes disso, naquela travessia, aconteceu algo muito importante, que foi essa tempestade. Jesus devia estar muito cansado e a Bíblia relata que ele estava dormindo na polpa, na parte traseira do barco. E aí então aconteceu um temporal de vento e a Bíblia relata que as ondas subiam por cima do barco e Jesus continuava dormindo. Então os discípulos foram acordar e disseram: Não te importas que vamos morrer? E essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos a Jesus hoje no meio das nossas tempestades. Há lutas que são lentinhas, né? Que a gente consegue até atravessá-las com certa facilidade. Mas há lutas que vêm como essa tempestade, que parece que vai nos derrotar de vez, que parece que nós vamos morrer. Há lutas que vêm com ventos, raios, trovões e a água vai enchendo o barco e a gente pensa mesmo: eu vou naufragar. Você já assistiu aqueles filmes de tempestade em alto mar? Acredito que você já tenha assistido, ou talvez você já tenha vivenciado alguma tempestade em alto mar. Eu, graças a Deus, nunca vivenciei uma tempestade assim, mas quando eu assisto filmes, eu fico angustiada só de me imaginar naquela situação. E os discípulos, então, é natural que eles sentiram medo, assim como nós sentimos medo quando a gente atravessa as nossas tempestades hoje. Quantas vezes, né, querido, já fomos a Jesus com essa pergunta: Mestre, o Senhor não me está vendo? Senhor, o Senhor não está percebendo o que está acontecendo comigo? Vai me deixar morrer no meio dessa tempestade? E a Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento. E essa palavra repreender, essa palavra no grego, é a mesma usada para repreender demônios. Então isso nos dá a ideia de que aquela tempestade era algo realmente maligno, a ira do diabo manifestada através daquela intempérie. Mas Jesus, ele diz apenas duas palavras: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando
que Jesus fez com aquela tempestade como se fosse um cachorrinho. Sabe, se você tem um pet, se ele é do tipo obediente, e você diz para ele, senta, levanta, vem cá, pega isso, você joga um graveto, ele pega, enfim. Sabe aquele cãozinho obediente? Essa tempestade foi como isso para Jesus. Cessou naquela mesma hora. E então Jesus se volta aos discípulos e faz duas perguntas. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos haviam testemunhado tantos milagres, mas eles se esqueceram que quem estava ali no barco era Jesus. Jesus, que tem o nome mais poderoso de todos. Aquele que até as leis da física se submetem a ele e são alteradas por ele. Afinal, qual a probabilidade de uma tempestade cessar em segundos? Nenhuma, né? Mas foi o que aconteceu naquela noite. Porque estava ali Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava no barco. E eles sabiam que Jesus estava ali, mas quando eles olharam para as circunstâncias, eles se esqueceram disso. E nós, quando nós enfrentamos as nossas tempestades, como nós ficamos, queridos? Os discípulos entraram em desespero. Será que nós ficamos como eles? Mas Jesus, por outro lado, ele tinha calma. A calma de quem está no controle da situação. Há uma frase de Martinho Lutero que diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Preste atenção nisso. Nós não sabemos por quais caminhos Deus vai nos conduzir nessa vida, mas nós conhecemos muito bem aquele que nos conduz. A tempestade pode ser a ira satânica contra você, rangendo os dentes, ameaçando por todos os lados. Mas lembre-se, sua vida está nas mãos de Deus e ninguém pode tirá-la de lá. A tempestade pode não ser algo externo, pode ser a tempestade dentro de você, a sua saúde mental abalada, os seus sentimentos, os seus pensamentos confusos, aquela coisa que não deixa você dormir, você vive angustiado, você vive em ansiedade. Jesus tem poder para acalmar essa tempestade também. E eu te convido hoje, tire os olhos da tempestade que você está enfrentando e veja Jesus dizendo: por que você é tímido? Tenha fé. Pode ser que ele não tenha ordenado ainda a tempestade da sua vida como ele fez aquela noite. Cala-te, aquieta-te. Mas saiba de uma coisa, ele não saiu do barco e ele não perdeu o controle sobre a tempestade que está vindo sobre a sua vida. Ele está permitindo isso para que a sua fé cresça. Ele está testando a sua fé, mas ele está aí no barco com você, do seu lado, e no momento certo, no momento dele, no momento da soberania dele, ele vai dizer: cala-te, aquieta-te, e haverá bonança na sua vida. Enquanto isso não acontece, confie nele, meu querido, confie nele, minha querida. Esse é o nosso guia, o nosso Deus que nos conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe.